Bom, na sequência, convido o mestrando Júnior César Ferreira, o aluno do nosso programa de pós-graduação em matemática, orientando do professor Dirk, e para fazer a próxima palestra. Júnior. Oi, bom dia. Oi, Júnior, tudo bem? Tudo bem? Bom, vou ousar a pronunciar aqui o título da sua palestra, tá? O Júnior vai falar um pouco sobre a categoria de Lusternik-Schirrmann, que vai pronunciar melhor do que eu, né, o orientador alemão que você tem, e cordas binormais em corpos convexos. Isso. É com você, Júnior. Beleza, posso começar, né? Pode. Obrigado. Bom dia, gente. Eu vou, então, falar um pouco sobre a categoria de Lusternik-Schirrmann e cordas binormais em corpos convexos, né? Na verdade, nosso trabalho, né, de pesquisa é principalmente a categoria de Lusternik-Schirrmann, né? Para quem nunca ouviu falar, essa é uma teoria, né, digamos assim, de topologia. A gente vai ver hoje aqui, eu vou mostrar que tem uma relação muito bonita com a análise, né? E a categoria, né, de Lusternik-Schirrmann, talvez eu comece a falar categoria LS, né, para não ficar repetindo toda hora, é um invariante topológico, né? Então, para quem já conhece aí, se eu tenho dois espaços que são homeomorfos, eles têm a mesma categoria. Mais do que isso, se eles são homotopicamente equivalentes também, ele tem a mesma categoria. E aqui essa aplicação ela é bastante surpreendente, que a gente usa essa ferramenta, né, de topologia para dar solução aqui para um problema de geometria que é considerado até um problema intuitivo, né, de geometria. Então, para a gente poder falar disso tudo, né, eu me organizei assim. Eu vou primeiro falar sobre o que são esses corpos convexos e cordas binormais. Na sequência, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o espaço projetivo real, porque ele vai ser uma peça que vai fazer o link, né, do problema que a gente vai apresentar aqui das cordas binormais com a teoria, né, do Lusternik-Schirrmann. Vou ter que relembrar ou definir para alguns aí o que são pontos críticos, né, de funções reais. Na sequência, eu vou falar um pouco sobre a categoria, né, propriamente dita. Embora esse seja o tema principal, aqui eu vou apenas mostrar a noção básica e o teorema mais importante que a gente precisa. E no final, apresentar a solução do problema das cordas binormais aqui em corpos convexos, que a gente vai falar já aqui na primeira parte. Então, eu começo aqui relembrando ou definindo, né, um subconjunto de Rn, ele é dito convexo, né, se para quaisquer dois pontos nesse conjunto, o segmento de reta que liga esses dois pontos está contido, né, no conjunto, né? Por exemplo, aqui nessa figura, esse S', claramente não é um conjunto convexo, porque se eu pego esses dois pontos PQ, a reta que liga os dois não está contida no conjunto, né? Então, é uma noção bem fácil de entender. E a gente define também um corpo, né? Um subconjunto de Rn, ele é dito corpo convexo, se ele for compacto, convexo e com interior não vazio, né? Vamos tentar entender um pouco o que significa tudo isso. Convexo a gente acabou de ver, né? Se eu pegar quaisquer dois pontos dentro desse subconjunto, a reta que liga os dois está lá dentro. Compacto, aqui a gente está em Rn, acho que a maioria deve conhecer a definição de fechado e limitado, né? Então, essas figuras, essas superfícies que eu coloquei aqui são exemplos de corpos convexos, né? E para entender, eu vou pegar esse primeiro aqui, que tem como fronteira uma elipse, né? E tem interior não vazio, só para tentar esclarecer o que significa isso. Como esse conjunto nosso aqui é fechado, o interior dele seria, vamos dizer, a parte de dentro dele, excluindo a fronteira. Se eu pegar qualquer ponto no interior dele, eu consigo achar um epsilon suficiente pequeno, tal que todos os outros pontos que têm a distância menor do que esse epsilon ainda está dentro do corpo, né? Ou seja, eu consigo uma bolinha dentro dele que ainda está contida dentro do conjunto, né? É uma noção bem física mesmo. Na verdade, se a gente tirar a palavra convexo aqui, né, a definição seria de um corpo em Rn.
né? Mas a gente está interessado aqui em corpos que são convexos, né? Que tem essa propriedade. Então, aqui como exemplo, né? Esse que eu usei aqui para explicar da elipse, né? Ela está cheia, é um corpo em R2, né? Um triângulo cheio, um hexágono. Aqui são dois exemplos em R3, né? Um elipsoide, lembrando sempre que eles estão cheios, né? Eles são sólidos por dentro, eles não é só a superfície, né? Um dodecaedro, e por aí vocês conseguem imaginar vários exemplos, né? Agora a gente define uma corda, né? Uma corda é um segmento de reta que liga dois pontos da fronteira do corpo. A partir de aqui, sempre quando você vê a letra B maiúscula nos slides, já está subentendido que vai ser um corpo convexo, tá? E del B desse jeito denota a fronteira dele. E aí a gente diz, né, por exemplo, aqui esse segmento azul aqui é uma corda, né, ainda tomando como exemplo esse corpo convexo que tem como fronteira uma elipse. E a gente diz, né, que um ponto, né, perdão, a corda ela tem a propriedade de ser normal num ponto, né, se aqui no exemplo de R2, né, se a reta tangente a esse ponto aqui for perpendicular à corda, né? Claro que essa definição é mais geral, né? Aqui caso o segmento seja perpendicular ao hiperplano, já que a gente vai estar pensando em Rn, a gente diz que a corda é normal nesse ponto, né? Então, por exemplo, aqui esse segmento vermelho, né? É uma corda e ela tem a propriedade de ser normal no ponto P, né? No ponto Q é fácil a gente imaginar aqui a reta tangente e a gente vê que ela não é normal, né? Esse segmento azul também, usando um pouquinho de imaginação, dá para imaginar aqui a reta tangente e ver também que ela não tem a propriedade em nenhum dos dois pontos, tá? E aí a gente define uma corda como sendo binormal se ela tiver a propriedade de ser normal nos dois extremos, né? Então, por exemplo, ainda aqui nesse corpo convexo que tem como fronteira uma elipse, a gente consegue achar essas duas cordas binormais aqui, né? Que são exatamente as cordas que estão ao longo dos eixos da elipse, né? Eu acho que não é muito difícil da gente se convencer que elas são as únicas, né? Teria que trabalhar para demonstrar isso, mas se você imaginar aqui outras possibilidades, é difícil de achar uma que seja binormal nos dois, que seja binormal, né? Ou seja, normal nos dois extremos. Então, esse corpo convexo aqui, ele tem só essas duas cordas binormais, tá? Só para aguçar mais um pouco a imaginação, imagina esse triângulo arredondado aqui. Quais são as cordas binormais desse corpo convexo, né? Ele é um corpo convexo em R2, né? Só uma observação importante, existe uma definição mais geral, né? Aqui eu estou assumindo, eu vou assumir sempre que os nossos corpos convexos aqui têm a fronteira suave, tá? Mas a gente consegue definir também para o caso de fronteira não suave. Então, só para deixar uma observação aí. Bom, esse cara, ele tem 6 cordas binormais, né, que são essas aqui, eu deixei de cores diferentes aqui, essas que se você olhar aqui, tem meio que um triângulo subjacente aqui, né? Então, essas que estão de azul, vermelho e verde seriam as que ligariam os vértices do triângulo, né, no meio das arestas opostas, e as laranjadas seriam as arestas propriamente ditas do triângulo, né? Então, esse aqui é um corpo convexo em R2 que tem 6 cordas binormais. Um outro exemplo que a gente já viu agora há pouco, né, de corpo convexo é o elipsoide. Quais será que são as cordas binormais desse corpo aqui em R3? A verdade é que esse corpo tem infinitas cordas binormais, né? Ele tem aqui claramente uma longitudinal, né, ao longo do eixo X aqui, né? Mas por outro lado, se você olhar aqui no plano YZ, nessa circunferência, qualquer ponto que eu pegar aqui, eu posso pegar o antípoda dele, né? Ou seja, o extremo oposto dele, lá do outro lado, né? 180 graus, e eu vou ter uma corda binormal. Não é muito difícil também a gente imaginar aqui os planos tangentes que são de fato, a corda é perpendicular a esses planos, né? Então, esse aqui é um exemplo em R3 que tem infinitas cordas binormais. Na verdade, exemplos que têm infinitas cordas binormais têm, inclusive, muita aplicação na geometria convexa, né? Alguém já pode ter visto aí alguns exemplos. Por outro lado, né, eu posso parametrizar o elipsoide, né, o que a gente chama de elipsoide escaleno, né, onde eu
a parametrização dele, cada coeficiente é diferente entre si, né? E aí eu vou ter um corpo convexo em R3 que tem exatamente 3 cordas binormais, assim como no exemplo da elipse, que são aquelas ao longo dos eixos do elipsoide, né? E aí vem a pergunta, né? Dado um corpo convexo em Rn, o que a gente pode falar sobre as cordas binormais dele? A gente já viu que pode ser infinito, né? Mas será que um corpo convexo em Rn admite pelo menos n cordas binormais? Ou seja, nesse exemplo anterior que eu dei, será que não tem uma forma de, sei lá, eu deformar aquela elipsoide ali e achar um corpo convexo em R3 que tenha 2 cordas binormais? Né? Será que o mínimo, de fato, é 3 nesse caso? Né? Ou seja, é n para Rn? Essa questão, ela aparece nessas notas aqui, né, que o professor Klee publicou em 1960, era um problema não resolvido, né? Ele chama que esse livro dele, Problemas Não Resolvidos em Geometria Intuitiva, né? E logo depois, né, em 64, o Kuiper publicou um artigo, né, com esse título aqui, né, Double Normals of Convex Bodies, onde ele usou exatamente a categoria de Illuster-Nick-Schneermann para resolver esse problema, né? Tanto que esse livro depois veio a ter novas edições, a que eu usei mesmo a terceira edição é de 1991. O problema ainda está lá, né? Mas só que agora tem uma referência para essa solução aqui usando a categoria. Com base só nesse livro, né? Eu não conheço outra solução para esse problema, tá? Então, para a gente poder agora responder isso, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o espaço projetivo real, e na sequência eu vou falar do Illuster-Nick-Schneermann, e no final a gente vai dar a resposta, né, que de fato é o mínimo, é N mesmo, né? Bom, então o espaço projetivo real, ele é definido dessa forma, né? O espaço, a gente denota assim, RPN, é o espaço composto de todas as retas que passam pela origem do Rn mais 1, né? Isto é, cada reta que passa pela origem vai ser um ponto do nosso espaço projetivo. Existem várias formas, na verdade, todas equivalentes de definir o espaço projetivo, né? Aquela ali, vamos dizer, é a forma inicial que a gente geralmente conhece. E uma outra que é bastante útil para a gente aqui é definir assim, usando a esfera unitária, né? Então a gente vai denotar assim Sn, né? A esfera unitária do Rn mais 1, né? Por exemplo, S1 seria a circunferência em R2, S2 seria a superfície da esfera em R3, né? E por aí vai, nas n dimensionais esferas, né? E a gente define o espaço projetivo quocientando, né, a esfera pela relação antípoda, né? Aqui x igual a menos y significa que o y é o ponto antípoda do x na esfera, né? Aqui nessa figura ilustrando isso, né? Eu identifico aqui esse ponto com a antípoda dele. E aqui a gente até observa nessa figura que é totalmente equivalente mesmo à definição anterior, porque a reta que passa pela origem, se eu restringir ela à esfera, ela vai tocar exatamente 2 pontos que são os antípodas, né? Então, a gente vai pensar no RPN mais ou menos assim, daqui para frente. E por que a gente está falando do espaço projetivo? A gente quer pegar, né, esse corpo aqui que a gente já viu que tem 6 cordas binormais, a gente quer associar a cada corda binormal dos corpos convexos em geral a um subconjunto de pontos do espaço projetivo. Para a gente aqui, o que interessa é a existência da corda. Então, por exemplo, a propriedade geométrica dela de comprimento não é relevante. Então, eu posso pegar essas cordas sem mudar as direções dela, né, pensando nelas como vetor, e colocar elas dentro da esfera unitária, né? Aqui eu estou em R2, mas eu posso fazer isso em qualquer dimensão, né? E aí, o que acontece agora? Cada corda liga exatamente 2 pontos antipodais, né? Então, eu consigo, né, associar a cada corda binormal um único ponto do espaço projetivo, né? Se o meu corpo convexo estiver em Rn, eu vou associar pontos de RPN menos 1. Né? E a gente vai denotar esse conjunto KB, assim, né? É um subconjunto do espaço projetivo, mas a gente chama ele de conjunto das cordas binormais, tá? Porque ele vai estar extraindo a informação que é relevante para a gente aqui das cordas binormais.
E aí, relembrando ou definindo para quem ainda não viu, só mais uma coisa, né? Antes de eu definir a função de o ponto crítico, só um breve comentário para quem nunca viu, né? O que eu estou supondo M é uma variedade suave. O que é uma variedade? Uma variedade é um espaço topológico, né, que localmente se parece muito com Rn, em algum sentido, né? Tem, vamos dizer, a regularidade do Rn. Né? Só vagamente, né, para não ficar um termo aqui perdido. Então, se a gente tem uma variedade, né, suave significa que ela é infinitamente diferenciável, né? No meu caso aqui, seria suficiente ser de classe C2, mas para simplificar, eu estou supondo sempre tudo suave aqui. Então, a gente tem uma função real, né? Ela sai dessa variedade e vai nos reais, e a gente supõe que ela também é diferenciável, né? Ou suave. A gente diz que um ponto da variedade é um ponto crítico dessa função se a derivada nele for zero. Né? Aqui eu coloquei até uma imagem para relembrar lá do cálculo, né, que a derivada é zero, né, ou seja, a taxa de variação é nula, onde a gente não está tendo variação. Né? Então, são geralmente os pontos extremantes, né, da nossa curva aqui. Né? Acho que a maioria já deve ter visto isso lá em cálculo. E a gente vai denotar aqui, né, o KF, o conjunto desses pontos críticos, tá? Então, são os pontos da nossa variedade que tem derivada nula. Por exemplo, né, só para deixar um pouquinho mais de noção, né, a esfera é uma variedade, o tor é uma variedade, o espaço projetivo, que a gente acabou de definir, ele é uma variedade, tá? Ele é uma variedade suave e ainda compacta, que a gente vai precisar disso já já. E aí agora vem um teorema, que é um teorema daquele artigo do Kuiper, né? Ele nos diz que, dado um corpo convexo em Rn, existe um corpo convexo centrosimétrico e com fronteira suave, né? E existe também uma função do espaço projetivo n-1 nos reais, né? Que também é suave, né? E tal que vale essa igualdade aqui. O conjunto das cordas binormais do nosso corpo dado inicialmente é igual ao conjunto das cordas binormais da versão simétrica que o teorema nos deu, que é igual ao conjunto dos pontos críticos dessa função real aqui do espaço projetivo. Né? A demonstração é mostrar um jeito de construir essa função, né? E o corpo versão simetrizada aqui, ele faz parte desse processo, né? Por isso que ele aparece aqui. Eu vou dar uma noção, né, de como que a gente faz essa demonstração usando essa figura aqui. Por exemplo, você pega ainda aquele exemplo do triângulo arredondado, né? Ele é o nosso corpo B dado inicialmente. Aí a gente faz uma simetrização geométrica nele. Essa figura aqui é esse processo, né, simulado aqui da simetrização, né? Observa o seguinte, né? Lembra que ele tinha 6 cordas, ele tem 6 cordas binormais, né? Por exemplo, ele tem uma aqui, né, ao longo do eixo Y aqui, né? Na versão simétrica dele, essa corda continua aqui, ela continua sendo uma corda binormal, né? Alguém pode observar e falar, mas espera, aqui vizinho dela tem mais um monte de corda binormal, né? Esse cara só tem uma. Mas isso não tem problema, porque na hora que a gente passar para o espaço projetivo, todas elas são paralelas, né? Então, todas elas vão no mesmo ponto. Então, vamos dizer, esse hexágono arredondado aqui, ele tem exatamente as mesmas cordas binormais que o nosso triângulo dado inicialmente, né? No sentido das imagens delas no espaço projetivo. Aí agora, com essa figura simétrica, a gente consegue definir uma função do espaço projetivo, né? Lembra que um ponto do espaço projetivo é uma reta que passa pela origem. Então, se você imaginar uma reta passando pela origem aqui, a distância dela da origem até a fronteira do nosso corpo aqui, né, simétrico, vai ser a mesma, não importa o lado que eu pegue, né? Se eu pegar o lado de cima aqui ou o lado de baixo. E aí eu posso definir, né, uma f usando exatamente essa distância, né? Ela vai ser uma função real. E se você imaginar que vindo girando aqui no sentido anti-horário, né, que você está pegando a distância, você vai ver que a função aqui ela tinha um valor grande, né, vamos dizer. Ele está decrescendo, até que ele vai chegar nesse ponto aqui, mais ou menos, que é exatamente o ponto da corda binormal, onde ela vai ter variação nula, né, porque a partir daqui ela começa a
a decrescer de novo, né? Perdão, ela estava decrescendo, ela começa a crescer de novo. Então, mais ou menos essa que é a ideia, né, da demonstração. É claro que no final tem uma parte técnica bastante complicada, que é verificar se ela é de fato suave, né, mas essa é a noção para não ficar muito vago aí o teorema, tá? E agora vamos falar um pouco da categoria de Leuster-Nick-Schneermann, né? Essa é a definição, né, da categoria. A categoria de Leuster-Nick-Schneermann de um espaço topológico X é o menor inteiro N, tal que existe uma cobertura aberta, né? Então, uma cobertura, para quem nunca viu, significa que eu consigo escrever o X como a união desses U's aqui, né? Essa cobertura vai ter que ter N, né, elementos, né? Aberto, a maioria acho que já deve ter visto a definição, e tal que cada um desses elementos é contrátil no espaço X, né? É contrátil a um ponto dentro do espaço X. Né? E a gente denota assim, cat(x) igual a n, e a gente chama essa cobertura, né, eu vou usar bastante esse termo a partir de agora, de cobertura categórica. Né? Então, uma cobertura categórica é uma cobertura que tem essa propriedade, né, de cada elemento da cobertura é contrátil a um ponto naquele espaço. Né? E ainda, se não existir tal inteiro, a gente denota que a categoria é infinita. Aqui, para dar um exemplo, né, você pode pegar a esfera, né, tridimensional aí, aqui é a esfera mesmo, né, só a casca, a superfície, né, da esfera, e você pode imaginar uma cobertura para ela com dois abertos, né, que seriam essas duas calotas aqui, vamos dizer, né, uma calota norte e uma calota sul. Fácil ver que a união desses dois é a esfera, né, e aí eu posso olhar aqui na própria superfície da esfera, né, imaginar que eu consigo contrair esse aberto verde aqui em cima dela, né, vamos dizer, cada meridiano desse aqui eu posso ir contraindo ele continuamente, né, eu não falei, para quem nunca viu isso, né, essas contrações elas têm que ser contínuas, né, então eu consigo deformar ele continuamente até ele virar um pontinho aqui que é o Polo Norte. E a mesma coisa eu consigo fazer com o outro, né, a calota sul aqui. Então isso significa que essa é uma cobertura categórica da esfera, né, então a categoria da esfera S2 aqui, né, ela é pelo menos 2, ela é menor ou igual que 2, tá? Então, alguns exemplos que a gente pode tirar direto da definição, né? Se o X for, o primeiro é sempre o caso trivial, né? Se o X for um espaço contrátil, certamente a categoria vai ser 1, porque eu tenho uma cobertura dele mesmo, que é ele próprio, né? Uma cobertura categórica. E a recíproca também é verdadeira, né? Porque se eu tenho uma categoria igual a 1, significa que existe uma cobertura categórica com um elemento, e só pode ser o espaço todo. A categoria das esferas, Sn, independente do n aqui, maior ou igual que 1, é igual a 2, né? A gente viu S2, a gente acabou de concluir que ela era menor ou igual que 2. Por outro lado, a gente sabe que a S2, né, as esferas em geral, elas não são contráteis, então a categoria dela não pode ser 1, então ela é 2. Mas mais do que isso, dá para fazer a mesma construção para qualquer Sn, tá? E é uma categoria que a gente vai precisar, né? Essa, infelizmente, não tem como eu mostrar como que a gente chega nesse resultado. Aqui entra uma parte das estimativas, né, da categoria. A gente usa ferramentas de topologia algébrica, por exemplo, dimensão de cobertura. E a categoria do espaço projetivo n-dimensional, aqui no espaço projetivo real, é n mais 1, né? Para qualquer n maior ou igual que 1. E uma outra que eu coloquei aqui só a título de curiosidade, que eu vou usar como um exemplo ali agora na sequência, é a categoria do toro, T2, né? O toro é essa figura aqui, né? Essa superfície, né? Parece uma rosquinha. É igual a 3, né? E aqui só relembrando, a gente consegue construir essa superfície partindo de um quadrado, né? A gente cola, né, as arestas opostas dele, né? Quando eu colar aqui o A, essas vermelhas, né, o alfa aqui vai virar um cilindro, depois, imaginando que ele é bem deformável, né, de borracha, eu consigo colar as bocas do cilindro se transformando no toro. Eu estou colocando isso porque eu vou usar já, a gente usa essa figura para imaginar coisas acontecendo na superfície do toro, né, vamos falar, essa figura aqui serve de mapa, né, da superfície do toro. E aí vem o teorema de Leuster-Nick-Schneermann, né? Então, se M é uma variedade suave e compacta, qualquer função suave, né, real, tem pelo menos a categoria da variedade de pontos críticos, né? Isso é, a categoria é menor ou igual que a quantidade, né? Aqui esses barras denotam a cardinalidade do nosso conjunto de pontos críticos,
Então, o teorema relaciona essas duas coisas, né? Aqui é o que eu tinha comentado no início, tá? Um resultado muito bonito, né? Que de um lado a gente tem um invariante topológico, né? E do outro a gente tem uma propriedade mais analítica, né? Da nossa variedade, tá? Eu acho que eu já comentei, né? Por exemplo, o espaço projetivo é um exemplo de variedade que satisfaz essa hipótese aqui. Ele é suave e compacto, né? Então, para ele vai valer isso, né? As esferas, os toros n-dimensionais também. Só uma outra observação também adicional, esse teorema aqui não é a versão, vamos dizer, mais geral, eu consigo hipóteses mais técnicas, né, mas mais gerais que isso, mas aqui eu optei por simplificar as coisas. Né? Eu queria mostrar, né, também, a demonstração desse teorema é bastante técnica, a gente precisa definir uma série de ferramentas, outros teoremas, mas existe uma noção intuitiva por trás disso, né? E é isso que eu queria mostrar aqui rapidamente, né? Usando esse exemplo, né? Eu pego aqui um toro parametrizado em R3, né? Acho que dá para vocês verem os eixos aqui. E eu imagino a função altura dele, né? Aquela função que eu pego as coordenadas desse toro e pego a coordenada z, né? Então, é uma função real saindo do toro, né? E essa função, ela tem exatamente 4 pontos críticos, que são esses esses pontinhos aqui, acho que tá dando para enxergar aí, né? Esse vermelho é um ponto de máximo, esse laranja e esse verde são 2 pontos de sela aqui, né? E eu tenho um ponto azul de mínimo, né? Aí agora aqui entra porque que eu insisti em explicar a ideia do mapa do toro, né? Eu posso olhar para essa superfície, né? O que acontece nela, nesse mapinha aqui do lado, a gente chama isso de representação poligonal do toro, né? Então tá aqui os pontos críticos, né? Aqui o vermelhinho, que é o ponto de máximo, aqui o ponto de mínimo, os 2 pontos de sela. E agora eu defino um fluxo no toro usando o menos gradiente dessa função, né? Isso, vamos dizer assim, no sentido físico, você pode imaginar que é como se eu tivesse um fluido viscoso, né? Escorrendo aqui no toro sob a ação só da gravidade, né? Então ele vai estar escorrendo do máximo para o mínimo, né? Então, aqui na própria representação parametrizada, eu coloquei algumas das linhas de fluxo, né? São as linhas, vamos dizer, principais aqui do sentido do fluxo. E aqui na figura a gente consegue ver isso também, né? Então, eu tenho aqui no ponto de máximo apenas setas saindo, esse é o nosso fluxo. No ponto de mínimo, apenas setas entrando, e nos 2 pontos de sela eu vou ter entrando e saindo. E agora, como que isso se relaciona, né, com a categoria, né? Como que eu construo agora uma cobertura categórica usando tudo isso aqui? O fato dele ser uma variedade significa que ele é localmente contrátil. Então, em qualquer ponto, eu consigo uma vizinhança desse ponto que é contrátil. Então, eu pego uma vizinhança de cada um dos pontos críticos, né, que seja contrátil, pode ser uma vizinhança bem pequenininha, e a minha ideia é estender essa vizinhança ao longo das linhas de fluxo, porque as linhas de fluxo, elas também são contráteis. Se eu pegar essa linha principal aqui que está desenhado na superfície, pode parecer que ela está intersectando aqui pela figura, né, o ponto crítico, mas não. O ponto crítico, ele é isolado aqui no fluxo. Essa linha, vamos dizer, ela é homeomorfa a um intervalo aberto, então ela é contrátil, né? Então, eu estendo essas vizinhanças contráteis que eu peguei inicialmente ao longo das linhas de fluxo. O fluxo está definido no toro inteiro, né? Vamos dizer, exceto talvez pelos pontos críticos, mas eles já estão cobertos. Então, eu vou cobrir o toro, vai ser uma cobertura contrátil, né? Então, é uma cobertura categórica, e isso implica que a categoria dele vai ser menor ou igual que a quantidade de pontos críticos, né? Então, essa que é a ideia intuitiva por trás da demonstração aí do teorema de Illustor-Nixon-Nierman. E agora, finalmente, eu posso responder a nossa pergunta, né? Um corpo convexo em Rn tem pelo menos n cordas binormais. A demonstração agora vai ver que vai ficar bem simples, né? Usando esses 2 teoremas. Eu pego aqui um corpo convexo. Pelo teorema que a gente viu do Kuiper, né? Aqui eu ia referenciar, mas acabou ficando no teorema anterior. Mas é o do Kuiper. Existe uma função, né, do espaço projetivo n-1, que a gente está pegando aqui o corpo convexo em Rn, tal que o conjunto das cordas binormais desse corpo é igual ao conjunto dos pontos críticos, né? Agora, pelo teorema de Illustor-Nixon-Nierman, e lembrando, né, que a categoria do RPN é igual a n mais 1,
a quantidade de pontos críticos é maior ou igual que a categoria do RPN-1, né, que eu estou pegando aqui. Então, a quantidade de ponto crítico é maior ou igual que N, né, e como a quantidade de ponto crítico é igual à quantidade de corda binormal, a gente conclui que a quantidade de corda binormal tem que ser maior ou igual que N. Tá? Era isso que eu queria mostrar, né? Não sei se eu fui muito rápido, se eu fui muito lento. Aqui as referências que eu usei para preparar, né? A principal referência sobre Illustrator-Nixon-Nirma é esse livro aqui. Esse último livro aqui é um livro muito interessante sobre geometria convexa, né? Onde essas noções de corda binormal, corpo convexo, tudo nele. E os dois que eu citei lá no meio, né? O do Klee e o artigo do Kuiper. Bom, Júnior, agradeço a sua palestra. Em particular, eu gostaria de agradecer, de parabenizar a comissão organizadora da CEMAT por convidar os alunos do nosso programa de pós-graduação, porque eles enriquecem muito essa semana, né? E mostra os trabalhos que a gente tem realizado junto com os nossos alunos. Então, deixo aí meus parabéns à comissão organizadora e principalmente a você por ter trazido esse trabalho. E o que eu achei bastante interessante foi que você conseguiu mostrar, né, que por mais que a gente está fazendo um trabalho em uma determinada área da matemática, inevitavelmente você precisa de outras ferramentas que vêm de outras áreas, né? Você mostrou bastante que você está trabalhando com topologia, que envolve geometria, e sem análise e álgebra a gente também não faz nada, né? Então, meus parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns também ao seu orientador Dirk, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Certamente, você pronunciou o teorema, né, mais corretamente do que eu. Então, achei até bonita. Tem até no YouTube ensinando a pronunciar Schneermann. Legal. Eu pedi para o Dirk me ensinar como pronunciava o nome dele, né? Então, não é igual a gente fala, Dirk, tem um... É outro... Na verdade, o sobrenome dele que é o problema, né? Eu tentei também já, mas ainda não consegui, não. Mas, enfim, ó, o professor Roberto aí dá os parabéns pela sua palestra, né? Que envolve geometria, topologia e análise. Temos alguma pergunta? Bom, então, acho que a gente pode finalizar. Todos estão dando os parabéns para você pela ótima palestra. Eu agradeço e também por ter feito parte aqui da sua palestra, de te apresentar e saber mais um pouquinho sobre o seu trabalho. Você apresentou de forma muito didática, isso eu acredito que os alunos da graduação que estão nos assistindo conseguiram entender e seguir seu raciocínio, certo? Então, siga aí nesse caminho. Vai dar tudo certo. Okay? Obrigado. Eu também queria agradecer, né, a comissão organizadora. Eles avisou a gente bem antes, a gente ajudou a gente a preparar, né, principalmente essa questão de focar em deixar a coisa um pouco mais acessível para todos os alunos, né, inclusive os alunos de primeiro ano. Fizeram um trabalho incansável com vocês. Eu não canso de agradecer ao professor Dirk, né, porque ele tem sido um ótimo orientador, ele está sempre... me ajudou, deu várias dicas aqui nessa apresentação também. É isso, obrigado por todos que estão assistindo aí também. É isso aí, pessoal. Nós encerramos, então, as atividades desta manhã da CEMAT e retornamos a partir das 3h10, certo? Das 3 horas. E espero que vocês aproveitem aí muito ainda o que resta da nossa semana. Até mais, pessoal. Um abraço.